Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Ezequias e hoje a gente vai ter uma aula sobre queda livre, continuando o nosso assunto sobre cinemática. Hoje é sobre o movimento de queda livre, tá? Basicamente, o que é um movimento de queda livre? Como o próprio nome já diz, é um movimento onde um objeto ele vai cair, ou seja, ele vai ser abandonado e esse objeto, através de uma força, nesse caso a força gravitacional, vai ser atraído, no caso da Terra, né, para o solo da Terra. Vocês sabem como é que funciona a gravidade, já devem ter ouvido falar sobre a gravidade. Todos os corpos que têm massa, eles se atraem mutuamente. Então, os corpos que têm mais massa, quanto mais massa um corpo tem, maior vai ser a força gravitacional que esse corpo vai atrair outros corpos. Então, como próximo a nós só temos um corpo muito maciço e com muita massa, que é a Terra, todos os corpos vão ser atraídos para ela, que tem massas menores que a própria Terra, né? Então nós estamos aqui no solo, porque através da força gravitacional a gente está sendo atraído por isso. Isso a gente vai ver com mais detalhes quando a gente estiver tendo uma aula sobre gravitação, né? Que é um dos assuntos que nós vamos ver ainda durante o ano. Mas, enquanto isso, a gente tem que saber que os corpos em queda livre caem devido à gravidade. Então, todos os corpos que caem é devido a essa força gravitacional que está sendo atraído, né? Que se atraem, né, mutuamente. Então, a gravidade tem uma aceleração praticamente constante. Então, ela pode ser caracterizada como um movimento retilíneo uniformemente variado ou um movimento uniformemente variado. Então, a trajetória de um corpo em queda livre é sempre retilínea. Então, o movimento retilíneo uniformemente variado devido à aceleração constante. Então, quais as características específicas desse tipo de movimento? Primeiro, a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, em vez de adotar o Azinho, né, como a gente estava adotando anteriormente, a gente vai adotar agora o G de gravidade. Então, a gente também vai estabelecer um sistema de referência agora na vertical, né? No eixo da vertical, onde, como o corpo é em queda livre, então ele cai na vertical. Então, a gente vai aderir a um sistema de referência nesse eixo, certo? Outra coisa é que a gente vai também substituir aqui pra gente, né? Só a questão de nomenclatura, o ΔS, como deslocamento ou posições, né? Pelo ΔH, para diferenciar do tipo de movimento retilíneo na horizontal. Agora, a gente, como é na vertical, eu vou chamar de ΔH para altura, tá? Então, a altura final vai ser o H e a altura inicial vai ser o H0. É só isso, para diferenciar a nomenclatura dos dois, tá? E na maioria dos exercícios a gente vai adotar o G como 10, tá? A não ser que o problema diga que ele é aproximadamente 9,8. Esse G é a aceleração da gravidade, então a nível do mar, ele é aproximadamente 9,8. Mas para facilitar os problemas, geralmente a gente faz a aproximação para 10. Então, a aceleração da gravidade geralmente vai ser 10, tá? Nos nossos problemas. Aqui eu botei uma imagem para a gente evidenciar esse tipo de movimento, que é do astronauta, o David Scott, que ele foi para a Lua na missão Apollo 15 e ele fez esse experimento de queda livre na Lua. Na Lua, esse tipo de movimento de queda livre, ele é mais fácil de acontecer do que aqui na Terra, porque a Lua não tem uma atmosfera densa como na Terra, né? A atmosfera dela é quase nula, quase não tem atmosfera. Então, o que ele fez? Qual o experimento que ele fez? Ele botou numa mão um martelo e na outra mão uma pena de águia e soltou as duas ao mesmo tempo. O que aconteceu? Devido a Lua não ter atmosfera, ou seja, ela não tem uma resistência do ar, porque lá não tem, eles caem ao mesmo tempo no solo, tá? Porque aqui na Terra não acontece isso, porque aqui a gente tem uma atmosfera um pouco densa. Então, os gases, ou seja, os átomos desses gases, fazem uma resistência a todos os corpos que caem. Então, devido à resistência do ar, aqui geralmente eles não vão cair
ao mesmo tempo, por causa da resistência do ar. Então, o movimento de queda livre, a nossa realidade da Terra, porque a gente tem uma atmosfera, a gente tem uma resistência do ar, não vai acontecer da forma como a gente vai estudar, como a gente vai analisar os tipos de movimento. Mas como a física, a gente trabalha com aproximações da realidade, o movimento de queda livre é uma aproximação da realidade. Por isso que a gente acaba estudando ele, porque às vezes não é exatamente a realidade do que está acontecendo, mas se a gente desprezar a resistência do ar, acaba caindo no movimento de queda livre. Então, geralmente na física a gente estuda muito essas aproximações da realidade. Então, o movimento de queda livre é um desses, certo? Então, o que vai mudar para a gente? Se ele continua sendo um movimento uniformemente variado, ele é uma aplicação do movimento uniformemente variado. Primeiro, aqui, o sistema de referência. Nosso sistema de referência vai ser esse. Então, ele vai ser na vertical, né? Como eu falei anteriormente, para cima. E a gravidade, a aceleração da gravidade, ele é sempre em direção à Terra, né? Que é o caso que a gente está estudando. Então, por isso que eles estão em sentidos opostos. Se eles estão em sentidos opostos, vai mudar o sinal aqui da minha aceleração. Então, a gente tem três tipos de fórmulas, três tipos de funções que a gente viu anteriormente, que são as funções da velocidade, a função da posição e a equação de Torricelli. O que vai mudar nessas três? Aqui, na primeira, na função da velocidade em relação ao tempo. No movimento retilíneo uniformemente variado, era a velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. O que vai mudar aí? No lugar da aceleração, eu vou substituir por g e ela vai ser negativo, tá? A aceleração da gravidade a gente vai usar e ela vai ser negativo justamente pelo nosso sistema de referência. Estão em sentidos opostos, tá? A gravidade está sempre atraindo os corpos para o solo, para a Terra. No segundo, a posição em relação ao tempo vai mudar mais coisas. Por quê? Porque eu fiz aquela mudança de nomenclatura, né? Em vez de ser posição final igual a posição inicial, eu vou usar a altura final igual a altura inicial. Essa foi a primeira mudança. E a outra mudança é substituir a aceleração por g. E aqui na frente vai aparecer o sinal negativo de novo pelo sistema de referência que a gente acabou de falar. E na equação de Torricelli, que é a última, vai mudar. Vai continuar sendo velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado. Vai mudar o sinal porque eu tenho uma aceleração aqui, eu vou substituir por g. E o ΔS eu vou substituir por ΔH, né, que é a variação da altura. Em vez de ser distância, né, vai ser a variação da altura. Mas é só questão de nomenclatura, tá? Não vai mudar nada, a não ser a gravidade que muda o sinal, e aí é uma mudança significativa, mas o resto é só nomenclatura, tá? Então vai continuar sendo um movimento uniformemente variado, mas só que agora estudando nessa aplicação relacionada à queda livre. Vamos ver um exemplo para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Então eu peguei esse exemplo aqui que ele trabalha basicamente tudo que a gente viu sobre construção de gráficos, como a gente escreve uma função da velocidade, uma função da posição e algumas aplicações práticas, tá? Então, nesse exemplo 1 ele diz o seguinte, que um corpo pequeno é abandonado de uma altura de 80 metros, desprezando a resistência do ar, ó, sempre, quando for queda livre, a gente tem que desprezar a resistência do ar para ser um movimento de queda livre. E adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A, a função da posição em relação ao tempo. Então vamos ver as informações que ele nos deu. Ele disse que o corpo é abandonado. Toda vez que o problema falar que um corpo é abandonado, significa que ele cai porque alguém soltou, ou seja, ele tem uma velocidade inicial igual a zero, sempre. Então, corpo abandonado, velocidade inicial igual a zero. De uma altura de 80 metros. 80 metros é a minha altura inicial. Desprezando a resistência do ar, G é igual a 10, tá? Ele deu a aceleração da gravidade que é igual a 10. Olhando a nossa tabela lá atrás, anteriormente, se ele quer a função da posição, ele quer essa função aqui, que diz que a altura final é igual à altura inicial, mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, menos a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Essa daí é a nossa função da posição em relação ao tempo aplicada à queda livre, tá? Quem são as minhas duas variáveis? É a primeira coisa que eu tenho que identificar.
Minha variável é a altura, que é a minha posição, e o tempo, que é a segunda variável. Tá? Se essas duas são minhas variáveis, o resto eu vou ter que substituir por valores que o problema tem que ter dado. Então, o que são as outras? Se não são variáveis, são constantes. Então, eu tenho aqui a altura inicial, que é uma constante, a velocidade inicial, que é outra constante, e a gravidade, que é a terceira constante. O resto são variáveis. Quanto é a minha altura inicial? Ele disse que é 80. Então, já tenho a primeira. Quanto é a minha velocidade inicial? Ele não botou, mas está implícito que é 0, porque o corpo foi abandonado. Então, minha velocidade inicial é 0. E a gravidade é 10. Então, vou substituir esses valores. Ficaria assim. Então, ficaria a altura final igual a 80 mais 0 multiplicado pelo tempo menos 10 multiplicado por tempo ao quadrado sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma multiplicação por 0 aqui. 0 multiplicado por qualquer coisa é 0. E eu tenho uma divisão aqui. 10 dividido por 2 é 5. Então, o que sobraria? Sobraria 80 e sobraria o menos 5t ao quadrado. E essa é a minha função da posição. Só isso, acabou. Professor, mas sobrou o h e o t. Eles são as variáveis. Então, se ele quer a função, tá aí a função. As duas variáveis são o h e t. Posição e tempo. Nesse caso, a altura, né? Mas é a mesma coisa que a posição. Letra B, ele quer a posição, nesse caso de queda livre, é a altura, né? Nos instantes t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4 segundos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função que a gente acabou de encontrar e substituir no lugar do tempo os valores que ele deu no comando da questão. 0, 1, 2, 3 e 4 segundos. Então, primeiro, quando o tempo é igual a 0, no lugar do tempo, eu pego a minha função e substituo por 0. Então, ficaria h igual a 80 menos 5 multiplicado por 0 ao quadrado. Primeiro faço a potência, né? 0 ao quadrado é 0. Multiplicado por 5 continua sendo 0. Então, minha altura ou posição é 80 metros. Então, quando o tempo é igual a 0, a altura é igual a 80 metros. Vou fazer a mesma coisa quando o tempo é igual a 1 segundo. Então, no lugar do tempo, substituo por 1 segundo e faço a mesma coisa que eu fiz no ponto anterior. Então, ficaria h igual a 80 menos 5 multiplicado por 1 ao quadrado. Primeiro eu faço a potência, né? 1 ao quadrado é 1. 1 multiplicado por 5 continua sendo 5. Então, 80 menos 5 é igual a 75. Vou para tempo igual a 2. Faço a mesma coisa. No lugar do tempo, eu substituo por 2. Então, ficaria 80 menos 5 multiplicado por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 multiplicado por 5 dá 20. Então, fica 80 menos 20. E 80 menos 20 é 60. Quando o tempo é igual a 3, vai ficar a mesma coisa. No lugar do tempo, substituo por 3. Então, ficaria 80 menos 5 multiplicado por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 multiplicado por 5 dá 45. 80 menos 45, a altura é igual a 35. E a última, quando o tempo é igual a 4, de novo, pego a mesma função e no lugar do tempo eu substituo por 4. Então, ficaria 80 menos 5 multiplicado por 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. 16 vezes 5 dá 80. Então, ficaria 80 menos 80, que é igual a 0. Pronto. Foi isso que ele pediu. E acabou. Na letra C, ele quer o gráfico da posição pelo tempo. Tá, pessoal? Se a gente acabou de encontrar vários pontos que eu posso chamar de pares ordenados para me poder botar nesse gráfico. Então, não precisa fazer as contas de novo, porque a gente já tem vários pontos. Eu até coloquei aqui numa tabela. Ó. Foi os pontos que a gente acabou de calcular. Então, quando o tempo é 0, a minha altura é 80. Quando o tempo é 1, a minha altura ou posição é 75. Quando o tempo é 2, é 60. Quando o tempo é 3, 35. E quando o tempo é 4, dá 0. Não esquecendo de quando você fizer um gráfico de posição pelo tempo, lembra que tipo de função é essa? É uma função do segundo grau. Toda função do segundo grau tem um gráfico parabólico. Então, não esqueçam que esse tipo de gráfico é parabólico. Então, eu pego esses pontos, coloco lá no meu gráfico e ligo eles. Como ele é parabólico por ser uma função do segundo grau, ficaria desse formato. Então, todos os pontos estão aqui. Ó. 80 e 0, 75 e 1, 62, 35 e 3 e 4 e 0. Então, todos os pontos aqui. E é só ligar em forma de parábola. E acabou.
Letra D, agora ele quer uma função da velocidade. A função da velocidade pelo tempo, aplicada à queda livre, teria que ficar assim, né? Quem são minhas variáveis? De novo, tenho que identificar as variáveis. Variável velocidade e variável tempo. Tá aí, minhas duas variáveis. O que não é variável? É constante. Velocidade inicial e gravidade. A velocidade inicial a gente já viu que, como o corpo foi abandonado, é 0. E a gravidade ele deu, diz que é 10. Então ficaria 0 menos 10 multiplicado por t. Como esse 0 tem que sumir daí, porque tudo que é somado ou subtraído por 0 é aquilo, né? No caso, 0 menos 10t é menos 10t. Então, a minha função tem que ser essa. Velocidade igual a menos 10t. Só isso. Não tem segredo. Identifiquei minhas variáveis, o resto é constante e eu substituo pelos valores que ele deu no comando da questão. Letra E, ele quer a mesma coisa que a gente fez anteriormente na função da posição, mas só que agora com velocidade. Então, ele quer a velocidade nos instantes t igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Mas só que agora eu vou usar a minha função da velocidade. Então, a função que a gente acabou de encontrar é velocidade igual a menos 10t. Então, quando t é igual a 0, no lugar do tempo eu vou substituir por 0. Então, vai ficar velocidade igual a menos 10 multiplicado por 0. Tudo que é multiplicado por 0 dá 0. Então, minha velocidade vai ser 0. Quando o tempo é igual a 1, vai ser menos 10 multiplicado por 1, que dá menos 10. Quando o tempo é igual a 2, é menos 10 multiplicado por 2, que dá menos 20. Quando o tempo é igual a 3, é menos 10 multiplicado por 3, que dá menos 30. E quando o tempo é igual a 4, é menos 10 multiplicado por 4, que dá menos 40. E acabou. Foi isso que ele pediu. Na letra F ele pede o gráfico, né? Lógico, igual à questão anterior. Como a gente também já fez os cálculos, a gente não precisa. Vou só colocar numa tabela aqui, que nem eu fiz no anterior, e a gente tem os nossos pares ordenados. Tempo 0, velocidade 0. Tempo 1, velocidade menos 10. Tempo 2, menos 20. Tempo 3, velocidade menos 30. E tempo 4, velocidade menos 40. Como esse tipo de gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniformemente variado é uma reta linear, que ela pode ser crescente ou decrescente, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer uma reta com todos os pontos. Então, tá aí todos os pontos e eu fiz a reta. Esse é o tipo de gráfico que um movimento de queda livre, num gráfico de velocidade pelo tempo, é assim que a gente faz a análise. Na letra G, ele quer um instante em que ele atinge o solo. Então, esse corpo pequeno vai atingir o solo em que instante? O que é instante? É tempo. Então, a gente quer saber o tempo que ele atinge o solo. Então, a gente pega a nossa função da posição pelo tempo e faz o seguinte. Como ele vai atingir o solo, que tipo de altura ele tem no solo? Não tem altura nenhuma. A altura dele é 0. Então, aqui a minha altura final eu vou substituir por 0, porque ele está no solo. O que a gente faz agora? Esse menos 5t ao quadrado eu vou passar para o outro lado. Ele está negativo, eu passo positivo. Então, eu tenho que isolar o tempo, né? É o que eu quero. Então, fica 5t ao quadrado igual a 80. O que eu faço agora? O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 80 dividido por 5. Quando eu faço essa divisão dá 16, tá? Então, fica tempo ao quadrado igual a 16. Eu não quero que esse tempo seja ao quadrado. Eu quero que esse tempo seja... ele esteja isolado. Então, se ele está em potência de um lado, se eu passar ele do outro lado, ele vai passar em forma de raiz. No caso, raiz quadrada. Então, vai ficar tempo igual a mais ou menos raiz quadrada. Por que isso, professor? Lembra, ó, que tipo de equação é essa daqui? É uma equação onde a variável está ao quadrado. Então, uma equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau tem dois resultados possíveis. Nesse caso, como é uma equação incompleta, ele vai ter um resultado positivo e um negativo da raiz de 16. O que a gente faz? Raiz de 16 é 4, então ele vai ter duas raízes. Uma positiva, ou seja, uma vai dar 4 segundos, e a outra vai dar menos 4 segundos. Como eu já falei para vocês, e vocês já estão cansados de ouvir, que não existe tempo negativo, então a única resposta possível é essa daqui. Então, esse corpo vai atingir o solo quando o tempo é igual a 4 segundos. Letra H, ele quer a velocidade que ele atinge o solo. Se ele quer a velocidade, a gente vai usar a função da velocidade que a gente encontrou também lá anteriormente. Em quanto tempo ele atingiu o solo? Em 4. Então, no lugar do tempo aqui, eu vou substituir por 4 e a gente vai ter a velocidade que ele atingiu quando ele bateu no solo. Multiplico 4 por 10, por menos 10, digo.
Então fica menos 40 metros por segundo. E essa é a velocidade que ele bate no solo. E esse foi o exemplo 1. Eu tentei abordar o máximo que a gente pôde de tudo que a gente viu de movimento uniformemente variado, justamente para ver como é uma aplicação desse tipo de movimento, nesse caso, pela queda livre, né? Então, qualquer dúvida pode falar comigo, viu, pessoal? Porque eu abordei tudo, basicamente tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Exemplo 2. Um pequeno corpo agora é lançado verticalmente para baixo. Então, agora, ele não foi abandonado, ele foi lançado. Então, ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero, né? De uma altura de 40 metros e atinge o solo em 2 segundos. Então, a altura inicial é 40 metros e ele atingiu o solo em 2 segundos. E ele adota, desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, a velocidade com que ele foi lançado, ou seja, ele quer a velocidade inicial, e a velocidade com que ele atinge o solo, ou seja, ele quer a velocidade final. Primeiro, para achar a velocidade inicial, a velocidade que ele foi lançado, eu vou usar essa função aqui, que é a função da posição pelo tempo. Por quê? Porque eu tenho aqui a velocidade inicial e o resto eu tenho também os valores. Por exemplo, qual é a velocidade final? Qual é a altura final? A altura final é quando ele bate no chão. Qual é a altura inicial? É de 40 metros. Então a altura final é 0 porque ele está no chão. A altura inicial é 40 porque foi da onde ele foi lançado. A velocidade inicial é o que eu quero encontrar. O tempo de queda foi de 2 segundos, né? Até ele atingir o solo. A gravidade é 10 e aqui o tempo também eu tenho, que é 2. Então, eu tenho todas as variáveis menos a velocidade inicial. Então, eu posso achar por aqui. Então, substitui tudo. Então, a altura final é 0. A altura inicial é 40. O tempo é 2. A gravidade é 10. E aqui o tempo também é 2. Quem eu vou resolver primeiro? Claro que eu vou resolver primeiro a potência aqui, essa multiplicação e essa divisão, tudo de uma vez, tá? Primeiro eu vou resolver a potência aqui. 2 ao quadrado é 4. 4 multiplicado por menos 10 é menos 40. Menos 40 dividido por 2 é menos 20. Então, toda essa parcela aqui dá menos 20, tá? Então, vai ficar assim, 40 mais 2 vezes V0 menos 20. Esse 2V0 eu posso passar para o outro lado da igualdade, ele vai passar negativo. E esse 40 menos 20 eu posso subtrair, que vai dar 20. Então, vai ficar menos 2V0, porque eu passei para o outro lado, né, da igualdade. E 40 menos 20 é 20. Esse menos 2 está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, 20 dividido por menos 2. Quando eu faço uma divisão entre um número positivo e outro negativo, faço o jogo de sinal, que dá negativo, né? Positivo com negativo sempre vai dar negativo. E 20 dividido por 2 dá 10. Então, menos 10. Essa foi a letra A. Então, a velocidade inicial é menos 10. Para achar a velocidade final, eu tenho também todos os dados, né? E eu só preciso aplicar a função da velocidade pelo tempo, que é essa. Se eu quero saber a velocidade final, eu quero esse aqui. A velocidade inicial eu acabei de encontrar é menos 10. A gravidade eu tenho é 10 e o tempo eu tenho é 2. Então, só substituir o resto. Então, fica menos 10 multiplicado por 2. Então, resolvo primeiro a multiplicação. Menos 10 multiplicado por 2 é menos 20. Menos 20 menos 10 dá menos 30 metros por segundo. E, pessoal, sei que a nossa aula foi um pouco extensa, mas a gente acaba por aqui. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, tem o EO, que são as segundas e quartas, e estarei também no WhatsApp e respondendo vocês, tá? Então, bons estudos aí e fiquem bem.